Cheguei no mantra, dar essa centrada. E mesmo que seja só um Om. Então todo o estudo começa com o mantra. Então nós vamos fechar os olhos, inspirar mais fundo, exalar todo o ar. Você pode juntar as mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra, e vamos fazer juntos o mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vitvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. E assim, fazendo mudra. Nós vamos, capítulo 4. Quem está com a Gita aí, a página 137, o conhecimento e a renúncia da ação. Aquele que conhece a ação e sabe que a ação é o movimento dos gunas, está apto a renunciar ao fruto da ação. Ata Chaturto Dhyayaha. Ata, você sabe, tem lá no início do capítulo, na página 141, é Ata. Agora. O quarto capítulo, que é o capítulo do conhecimento e da renúncia. Então, assim como o Yoga Sutra começa com Ata, Yoga Anushasana, o Yoga começa agora. A Gita também começa com esse Ata. Agora, a hora da Gita. Então, o Senhor Krishna disse: eu ensinei este yoga imperecível a Vivasvata. Vivasvata ensinou a Manu, e Manu a Ikshvaku. Manu, para você entender, é o Adão da sociedade indiana. Para o povo indiano, Manu é o primeiro. Sabe a história do cristianismo, que Adão é o primeiro homem, da costela de Adão nasceu Eva? Então, Manu seria o primeiro humano. Toda vez que você ouvir nos textos, nos épicos ou nos sagrados, a referência a Manu, quer dizer isso, ao primeiro humano. A gente tem lá a nossa própria Manu, lá no grupo, na prática de yoga, que é a minha amiga argentina, que pratica conosco. Eu tenho a minha própria Manu, a minha primeira amiga argentina. Então, verso 2, desta maneira, os reis, os rishis conheciam este yoga, adquirindo em ordem sucessiva de mestre a discípulo. E esse mestre a discípulo, para. Se você vê lá na tradução, em sânscrito, lembra do mantra que tem param. Então é essa tradição oral sucessiva que é o que nós estamos fazendo aqui. Naturalmente estaríamos todos juntos numa mesma sala, sentados no mesmo nível e transmitindo de um para o outro esse conhecimento que é
parar. Então a instrução vem de alguém que já sabe, que já conhece, para o outro e para o outro. E assim vamos evoluindo. Porque dentro, eu acho que foi com o Léo que eu falei isso hoje, dentro daquilo que a gente já conhece, a gente não evolui. Tu tem alguns insights, mas baseado num conhecimento. Nós precisamos crescer. Então, aquele que já está mais à frente, que nasceu sob o Dharma, de ter uma mente brahmânica, dentro da época em que ele está inserido, ele vai instruir. E assim, aqueles que têm essas características de ser uma mente que detém o conhecimento, que tem um entendimento daquilo, que vibra naquele conhecimento, instrui o professor, que instrui o aluno, que instrui o aluno, que instrui o aluno, o aluno, o aluno. Então é sequencial. E a gente sempre quando fala em Parampara, eu acho o Parampara muito lindo, porque é algo que diz assim, isso que eu ensino não é meu. Eu tenho um amor tão grande por isso que eu entrego para o outro como algo de valor, mas não é meu. É algo que vem através de mim. Então o meu ego fica lá, não sou eu, a Exilda, falando sobre a Gita. É eu dentro do mínimo que eu consegui aprender transmitindo. Então, não é meu. Isso deixa você a salvo de se deslumbrar. A própria tradição de Parampara nos protege do nosso próprio ego, porque eu não me deslumbro com aquilo que eu estou aprendendo, nem com aquilo que eu estou ensinando, porque eu sei que vem de uma linhagem, desde Manu até aquele que vai me ouvir e que vai ouvir a Maria daqui a 20 anos a citar algo que ela ouviu de mim, que eu ouvi do meu professor, que ouviu do meu mestre. Então, à medida que nós, como humanos, vamos evoluindo, esse conhecimento vai criando mais corpo, certo? Desta maneira, rishis, que são, né, os sábios, aqueles que estudam, né, que se devotam à espiritualidade, e reis conheciam este yoga. Então, o que se diz que dentro da filosofia e dentro do yoga, que quando o Dharma está em alta, se o Dharma estivesse em alta hoje, se nós todos estivéssemos vivendo sob a luz do Dharma, estivéssemos, que o nosso ego não estivéssemos nos aprisionando, que nós não tivéssemos sido condicionados como indivíduo a desempenhar papéis, se nós não tivéssemos sido condicionados a ser separatistas, discriminar o outro, se fôssemos criados sobre um ambiente de fraternidade, de amor ao próximo, nós não precisaríamos do yoga. Então, quando o Dharma decai, o yoga ascende. Hoje eu vi uma palestra do professor David, não lembro o nome, ele é um mestre em Ayurveda e ele diz, agora, professores de yoga, por favor, não desanimem. Praticantes de yoga, não desanimem, porque é o momento em que o mundo precisa de vocês. E dentro da escola filosófica de Platão, Platão dizia isso, que quando o bem, quando a virtude e a moral decaem, a filosofia começa a ascender. E você lembra que há 20 anos atrás não se falava em filosofia? Tipo, eu e o Emília lembramos. O Léo era adolescente, a Maria era recém-nascida. Mas lembra, Emília, não se falava quase em filosofia. Hoje é algo que se fala. Há 25 anos atrás, tipo, eu não sei se o meio em que eu vivi, mas acredito que o meio que tu viveste, que o Léo viu também,
a filosofia não estava tão em alta, não se debatia tanto sobre esses temas do indivíduo, do humano, da ética, da moral. Mas tudo isso decaiu. Então hoje a gente precisa falar sobre isso, porque a gente fala daquilo que a gente busca, não daquilo que a gente tem. Quem fala muito em amor, busca o amor. A gente brinca que quem fala muito em sexo é porque não tem, né? É isso aí, serve para isso também. Então, hoje, neste momento, yoga antigo foi ensinado por mim a você, que é meu devoto e amigo, pois esse conhecimento é o maior segredo. É segredo. Yoga se ensina em segredo. Por que será? Vocês já ouviram falar que assim, melhor uma pessoa que não tem virtude, que não tenha inteligência, que não tenha o conhecimento, do que uma pessoa inteligente e sem virtude? Então, assim, nós temos vários escândalos dentro do mundo do yoga. Vários escândalos. Por quê? Porque tem o conhecimento, usa esse conhecimento, mas ele vem enviesado. Hoje yoga é um mercado, a indústria da espiritualidade. Hoje yoga é usado para seduzir. Por isso que ele diz que o yoga se ensina em segredo, que aquele que quer aprender deve estar preparado para isso. Aqui são palavras de Krishna, mas a gente sabe que está bem valendo. Arjuna diz: seu nascimento é mais recente ao nascimento de Vishvata, é anterior. Como devo compreender que você, no início da criação, ensinou isso? Aí, aqui a gente sabe que Krishna é Vishnu, aquele que mantém. Vishnu é aquele que mantém, e mantém o quê? O Dharma, mantém a ordem no universo. É aquele que segura, que sustenta. E o Senhor Krishna disse: muitos nascimentos meus já se passaram, como também os seus, Arjuna. Eu conheço todos eles, porém você não conhece. Ó, Param-Tapará. Param-Tapará. Aqui, quando Krishna diz Param-Tapará, você é, Arjuna, Param-Tapará. Você não conhece os seus nascimentos, mas você é Param-Tapará. Você é o destruidor de inimigos. Ele reafirma para Arjuna, ele relembra: Arjuna, você é um kshatriya, você é um guerreiro. Você não conhece a sua história de evolução como ser individual, né? Na ordem do karma você não conhece, mas você é Param-Tapará. Eu conheço a minha, porque Krishna é o único que não tem esse véu de Maya que encobre a realidade. Ele conhece toda a realidade e nós enxergamos as coisas sobre o véu de Maya. Apesar de ser imortal, de natureza mutável, Senhor de todos os seres, eu, exercendo domínio sobre minha Prakriti, a causa de toda a criação, manifesto-me através do meu próprio poder de criar. Então, esse poder de criar é a Atma Maya, é o poder de Krishna de criar. É essa força mantenedora na natureza que mantém a ordem, que é a sua ordem psicológica, que é a ordem que faz com que uma semente brote, germine, vire um broto, um arbusto, uma árvore, floresça, frutifique, vire semente, decaia e morra, e nós todos iguais. Tem uma ordem em tudo, uma ordem psicológica, a gente já falou aqui que é mapeada, por isso existe a psicologia, tudo existe uma ordem. E esse aspecto de Krishna não é um ser sentado assim, esse é um ser sentado, Swami Dayananda Saraswati, um ser corporificado, existente, que está ali sobre a força do karma,
formado pelos 5 gunas no Atma Maya de Swami Dayananda, né? O que a gente vê é Swami Dayananda, mas ele é essa força toda sobre o aspecto de Swami Dayananda. Pegou? Então, para quem nunca ouviu falar de Maya, Prakriti é a natureza. Nós vamos entender por que quem eu falei que eu andava muito atrás de um vaso. Isso é Maya. É um vaso de barro. A forma, um vaso, é Maya. O espaço que é dentro, fora. O que dá, ele é só espaço. O que dá o dentro, fora, é a forma vaso. Mas se eu, não vou fazer isso porque é difícil encontrar esses vasinhos, deixo cair ele e ele fragmenta, ele vira pedaço de vaso. Aí eu jogo água em cima, ele vira barro. Então a forma dele é Maya, mas a origem dele, o que ele realmente é terra e água, é barro. Pegou? Então Maya é essa realidade aparente, que parece vaso, parece Swami Dayananda, mas é uma consciência formada sobre os 5 Mahabhutas, a força do karma, os gunas, algumas composições que dizem Leonardo. Por que nós temos a estrutura física que temos? Porque estamos sobre essa força. E, aparentemente, somos um indivíduo. Então, pegou? O vaso é Maya, a natureza dele é barro. Ó, Bharata, Arjuna, sempre que existe o declínio do Dharma, da ação adequada, e o crescimento do Adharma, da ação inadequada, então certamente eu me manifesto. Então toda vez que Krishna se manifesta, é porque o Adharma subiu. Então, estamos só esperando por Krishna, né? Vivemos um momento que tipo se prepara que Krishna está vindo aí. Na forma, talvez, de um grande líder religioso, talvez de uma grande personificação, como foi Cristo, talvez sobre uma força de conhecimento que atinja todos nós. Talvez isso que nós estejamos fazendo hoje seja Krishna, na sua forma, através do Parampara, nos alimentando de discernimento, porque quando o Adharma toma conta é muito difícil ter discernimento, porque muitas vezes a gente não sabe o que é o certo agora, o que eu faço agora. Votar no fulano é certo ou votar no ciclano? Porque tem tanto de Dharma, tanto de Adharma em tudo. Então fica super difícil da gente ter discernimento, a gente precisa de muita ajuda. Eu hoje mesmo escrevi para o Pedro e disse, eu estou precisando de uma ajudinha aqui. Eu queria estar sob o peso, o manto da tradição agora. E eu queria muito um guru que dissesse, é por ali. Mas a gente tem que decidir por si, porque é um momento em que a humanidade evolui dentro do individual e não do coletivo. Então é você sendo responsável por cada uma das suas ações e procurando ser exemplo, ajudar e contribuir para o todo. Certo? Para a proteção das pessoas direcionadas ao bem e destruição daqueles que fazem o mal, para restabelecimento do Dharma, daquilo que é correto em cada época, eu nasço. E nasce nesse desejo também nosso de querer, esse desejo que faz com que você esteja sentado aqui no seu trabalho. Você podia estar lendo, estar dormindo, estar vendo Netflix, estar vendo Rick e Morty, estar vendo... Gosta, né, Maria?
Rick and Morty, ou estar vendo, o Léo podia estar ali me ruminando, tá aí, tá com a carinha melhor já, veja. Então, a pessoa que desta forma conhece com clareza meu nascimento e minha ação, que não são comuns, abandonando o corpo, não adquire outro nascimento. Ele vem a mim, Ordina. Então, aquele que entende, se desprende dessa teia toda que nos amarra ao samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Entendo isso aqui. Olho e consigo dissipar os véus de Maya. Aqueles que abandonam o apego, o medo e a raiva, que são idênticos a mim em conhecimento, que buscam refúgio em mim, que são purificados pela disciplina do conhecimento, muitos retornam à minha natureza, que são purificados pela disciplina do conhecimento. E agora você vai lembrar de uma palavrinha que você já ouviu na prática, taparrar, o esforço sobre si mesmo, para abandonar o apego, o medo, a raiva. Não tem pílula mágica, não tem um touch ali que te tocou, pim, devido ao apego. Uhul! Você ganhou os 7.000 XP, nem no meu Duolingo lá que eu estudo inglês. Não, você vai ter que se esforçar, porque a natureza é de condicionar. A gente é bom naquilo que a gente pratica. Então, é preciso esforço, discernimento, disciplina e constância. E aqui, Krishna já vai, nós estamos falando de yoga, Krishna já vai inserindo o quê? Os valores. Já vai dizendo que primeiro, para você ser um yogi, você precisa as questões éticas. Quando nós começamos a estudar, eu achei bem legal assim, quando nós começamos a estudar na Nova Acrópole, a nossa primeira aula era assim, ética. E era ética assim, de tapa na cara. Que no final o professor disse, se você acha que a ética não é importante, de uma forma educada, sabe? Gentil, assim, até com um sorriso. O Rodrigo foi nosso professor lá, lembra? Ele disse, se você não acha que ética, as virtudes não são importantes, tchau e bênção. Filosofia não é para você. E eu, já gostei. Porque todas as tradições sérias dizem, se você não está alicerciado no campo da ética e da virtude, o resto não vai resolver. Porque asana, sem as virtudes, asana, sem esforço, não leva à conquista da postura. Asana, sem satya, a veracidade, eu olho e não sou verdadeiro com o corpo que eu sou e exijo demais, leva à lesão. Asana sem brahmacharya, que é contenção da energia sexual, virá a asana de biquíni no Instagram. E daí não é também isso que queremos, né? Só para conquistar o like. Então, para você ver que o yoga começa, a primeira etapa do yoga é yamas e niyamas, preceitos éticos e morais. Primeiro, eu tenho que dar conta de me enquadrar dentro de um ser humano virtuoso. Depois, eu vou para a ação. Certo? Então, taparrá, disciplina do conhecimento. Porque se eu sei que isso é correto, eu faço. Se você sabe que você chegou no sinal vermelho, você tem que frear, você sabe, tá dado, você sempre vai frear. Nunca vi ninguém que chegou no sinal vermelho, quer dizer, às vezes eu vejo uma pessoa e acelera. Mas chegou no sinal vermelho, é isso que se faz, é isso que é o certo. Então, disciplina do conhecimento. Ali, através dessa disciplina, nós conseguimos retornar a Krishna. Aqueles que de alguma forma buscam refúgio em mim e dessa maneira eu os abençoo de várias
maneiras a pessoa segue meu caminho. Desejando o resultado das ações aqui neste mundo, eles reverenciam as deidades, pois rapidamente no mundo dos humanos há satisfação proveniente da ação. Fácil. Aqui, um chocolate lhe dá satisfação. Faz um pudim, dá satisfação. Então, a busca da libertação, da liberação, não é para quem busca prazeres rápidos. Não é para quem busca o efêmero da vida. A divisão em 4 grupos foi criada por mim. Essa divisão em 4 grupos é Chatur Varanyam Maya Shirstam. Foi criada por mim. A divisão em 4 grupos foi criada por mim, de acordo com os gunas, que são as qualidades, e os tipos de ação. Apesar de ser o autor dessa divisão, conheça a mim como não agente da ação e como imutável. Sabem o que é esse Varnyam, Chatur Varnyam? Essas são as 4 castas. Chatur é 4, Varnyam é grupos, castas, ou a palavra Varnyam aponta para cores, as 4 cores: preto, vermelho, laranja e branco. As 4 cores que simbolizam os Brahmanes. Acho que eu tenho uma imagem aqui, peraí. Conseguem ver? Uma imagem na área de... uma imagem? Tela preta. Tela preta, não tem uma imagenzinha no centro? Não, tô vendo os ícones do tela de trabalho. E agora? Não. E agora? Agora sim. Tá, ótimo. Ai, como eu tô ficando sabida dessas coisas. Ficando muito sabida, como diria meu avô querido, que Deus o tenha, Ladina. Então, Brahmanes, que são a ponta da pirâmide, o branco, sacerdotes ou intelectuais. Os kshatriyas, que são os guerreiros e reis, os líderes. Os vaishyas, que são os comerciantes. Sudras, camponeses e trabalhadores. E os dalits, ou os intocáveis. Então, essas são as 4 castas. E elas são divididas pela força dos gunas. Tá? Vamos ver as castas primeiramente como elas são na sua origem. Na origem lá que Krishna se refere. Depois a gente entra na discussão social e política disso. Porque aquele que tem uma mente sátvica está sobre a força do guna sattva, do equilíbrio, da harmonia, que tem 100% do Dharma. Ele é um Brahmane, ele está na ponta da pirâmide. É aquele que lidera intelectualmente, aquele que sustenta o Dharma, aquele que é a referência, aquele que eu sinto falta às vezes de estar ligado direto a meu professor está tão longe lá em Portugal. Depois, os kshatriyas, que são os guerreiros e reis. Esses têm 75%
no Dharma, porque às vezes eles precisam fazer ações tipo Arjuna. Arjuna é um kshatriya, e um kshatriya muitas vezes vai matar para defender o Dharma. Então eles têm o vermelho, eles têm a força também de rajas, da ação, de fazer, de acontecer. Eles têm muito menos tamas. Os brahmanes é sattva, tamas, rajas, ó, em três partes iguais, tá? Usa o triângulo para lembrar, em três partes iguais, sattva, rajas e tamas. Agora, um kshatriya tem 1/4 de adharma. Um vaishya, um comerciante, ele tem menos dharma. Ele tem a força de rajas, ele tem a força de tamas, e tem menos sattva. Porque um comerciante, ele precisa manter o comércio, ele vai produzir tomates. Aí você chega lá e pergunta, todos os tomates são frescos? E ele diz, não, alguns são de ontem. Aí você não compra o tomate, e o tomate apodrece, e o comerciante não consegue vender o alimento que ele produziu para você. Então, há necessário um equilíbrio para que ele faça esse comércio. Um comerciante vai ser 100% verdadeiro, vai vender? Não, ele vai precisar negociar. O Sudra é aquele que está apto para a ação, mas ele não tem um intelecto próprio, um intelecto firme para fazer escolhas. Ele, na hora de votar, vai votar naquele que diz, eu lhe dou uma enxada melhor. Entende? Muitos Sudras. Camponeses, trabalhadores, então são pessoas aptas a ações, com uma estrutura forte, mas intelectualmente ele não tem discernimento. Ele faz a ação, é muito bom na ação, mas o intelecto não caminha junto na hora do discernimento. E os Dalits, os intocáveis, que são uma divisão nova, tá? Porque aqui vocês vê que Krishna fala em 4, e aqui nós temos 5. Esses Dalits, seus intocáveis, veio depois que a civilização ária e a civilização aborígena da Índia se juntou, e eles criaram uma subcasta que hoje se divide, hoje já nem são mais 4 nem 5, já são, de acordo com cada religião, com cada região tem várias divisões, tá? Mas nós vamos se manter nas 4, eu só botei esse dos Dalits para você saber que existe e que tá em voga hoje, a gente ouve falar disso. Deixa eu tentar compartilhar uma outra telinha. Fala, Leonardo. Mas Dalit também não é descastado? É a casta daquele que não tem casta. Ah. Muito bem. Opa, foi tela cheia demais. Chegou aí em vocês a imagem, gente? Só um pouquinho que o negócio aqui tá pensando. Tá carregando aí. Aham. Enfim. Chegou? Não? Tá. Agora nós vamos ver as 4 castas, deve estar carregando. Como é que fez antes pra mostrar outro esse
primeiro momento estava olhando só a área de trabalho, aí depois apareceu a imagem. E agora aparece o quê? A tua área de trabalho. Ops. Tá aqui. Agora sim. Então, Agora deu. as 4 castas são Brahma, Brahman, conhecedor, né, área do conhecimento, os Kshatras, que são a defesa, Vaishishas, aquele que sustenta, e Sudra, o serviço. E representam assim, a cabeça de Shiva, os braços, né, os órgãos de ação, o que sustenta, né, o que sustenta, o core, o centro, esse que sustenta o meio, e os pés, o serviço. Tá? Então, as 4 castas e a sua representação. E por que isso era importante? Para organizar a sociedade. A divisão de castas era uma divisão para organizar a sociedade e tampouco ela era de pai para filho, tá? Era para facilitar a organização da sociedade e de pessoas e correspondente à atividade. Os 4 vanas não são linhagens, mas categorias. Não era uma linhagem. Depois, as religiões, o Vaishnavismo, o hinduísmo, o jainismo, o budismo foram alterando e com o domínio inglês daí se estabeleceu mesmo que essa divisão de castas fosse linhagens, porque um Brahmane tinha La Plata e não queriam que um filho de um Brahmane fosse um descastado ou fosse um comerciante, tá? Ou um kshatriya, o filho de um kshatriya virasse comerciante. E só casavam dentro da mesma casta, porque você pode imaginar um brahmane, uma pessoa devota ao conhecimento, com uma mente sattva, que gosta do estudo, casado com um comerciante. Mas como você está estudando, está perdendo tempo com os livros, você tinha que estar vendendo, arrastando o sari no mercado e vendendo joias, ganhando dinheiro. Vai dar o quê? Conflito. Então, se organizava os grupos e o casamento realmente era entre grupos, não porque era uma obrigatoriedade. E também não, se quisesse casar com uma outra casta, tudo bem, mas porque é preciso harmonia, né? Krishna estabelece que tudo seja na ordem. Ele diz que tudo esteja na ordem natural. Então, esse é o sistema original de castas que depois virou, como em todos os outros sistemas sociais, virou algo diferente daquilo que se propõe, tá? Que se propunha. Então, um pandita, alguém que tivesse conhecimento, olhava e dizia: essa menina que não para quieta vai ser um kshatriya. Essa pessoa que tem uma mente tão sátrica, que tem uma amorosidade pelo humano, que se devota ao outro, que quer ensinar, que acha importante o crescimento da sociedade. Esse vai ser um brahmane. Ok? Alguma dúvida? Comentários a respeito dos sistemas de casta, né? Então... Olha, só tem uma coisa assim, que você falou ali sobre a parte dos comerciantes, né? Eles deixam de ser verdadeiros e isso eu acho que é independente uma coisa da outra, né? A partir do momento em que ele não é verdadeiro, a ética dele é enorme. Mesmo que ele tenha a negociar, ele pode colocar um preço a mais, negociar mas
Pode ser que sim, pode ser que não. Vender é vender. Então, se tu diz, né, o ensinamento diz que um comerciante ele tem 50% de Dharma, 50% de Adharma, né? Que ele não vai agir sempre estabelecido no Dharma. Então, eu vejo com dificuldade isso que um comerciante vai ser dármico, porque num determinado momento porque o comerciante ele também quer ganhar. Se ele não tem o desejo de ganhar, o desejo de vender forte, ele não vende. Então ele está 50% sobre a força do desejo. Entende? Vai além do mentir e não mentir, mas ele precisa do desejo de vender. Ele precisa dessa vontade firme. Eu sou uma que não vendo nada. Gente, eu não vendo água no deserto, porque eu não tenho desejo de vender. Fala, Leonardo, pergunta. É estranho, parece que tem um julgamento em cima de quem estaria nessa casta e tal. Mas é fato, até hoje, assim, todo lugar que eu passei, seja nos meus trabalhos ou na vida, assim, onde quer que eu tivesse a referência de alguém como um grande vendedor ou um bom vendedor, na medida que eu conheço a pessoa, eu vejo que ela tem uma ética bem questionável. Todos os grandes vendedores que eu conheci tinham uma ética questionável de alguma forma. Dentro do banco, os caras que mais vendiam, assim, eram... Nossa, às vezes eram sujeitos meio psicopatas. A gente não precisa ir a extremos, mas assim, ó, quem age apegado ao fruto, porque um vendedor age apegado ao fruto da ação, né? Ele age motivado pelo desejo de vender. É diferente de um brahmane que age motivado pela força do Dharma. Ele não quer vender, ele não quer ganhar nada em troca, ele só quer dar para você, entende? Entendeu melhor? Acho que agora ficou melhor, né, Emílio? Encaixou melhor a informação. Por isso que assim, ó, mas tanto tempo para ler um capítulo só. Gente, muitas vezes a gente precisa 3 ou 4 explicações, até que todos nós entendamos. Até que eu consiga me fazer entender também, dentro do pouco de conhecimento que eu tenho. E lembram que lá no capítulo 1, no verso 41, Krishna já falava sobre o sistema de castas, lembram? Eu não lembro o verso específico, mas ele já falava lá que havia uma divisão nos sistemas de casta. Ações que não me afetam, para mim não há anseio pelo resultado da ação. E é o que eu acabei de falar em outras palavras. Então, aquele que me conhece muito bem, não está aprisionado pela ação. Então, aquele que está estabelecido, né, no Dharma, no eu, no que é correto, que se desprendeu do fruto da ação, me conhece muito bem e não está aprisionado. Conhecendo a mim desta maneira, ações foram feitas, até mesmo por aquele que no passado buscaram a liberação. Portanto, que você também faça a ação como foi feita no passado por aqueles que vieram antes. Até mesmo os estudiosos estão iludidos sobre esse assunto. O que é ação? O que é não ação? O que é não ação? Portanto, falarei a você sobre a ação. Entendendo isso, você se libertará do não auspicioso ou do sofrimento. Não auspicioso é a subhats. Mesmo a ação prescrita nos Vedas não deve ser conhecida. Também deve ser conhecida ações que não devem ser feitas a não ação. A natureza da ação é fácil de ser compreendida, porque é a força dos gunas, a natureza da ação. Aquele que vê a não ação na ação e a ação na não ação, este é sábio entre os seres humanos. Este é um yogi. Ele é aquele que já fez todas as ações.
neste verso, os sábios são descritos como Kama Sankalpa Vajratara, livre da causa do desejo, que são os Sankalpas. Então, ele está livre da causa do desejo, aquela motivação interna dele aponta para aquilo que é correto, sempre. Já pensou? Toda ação no alvo, mas ele não se importa com o fruto da ação. A ação é não ação e a não ação é agir para ele. Então, o observador se distancia e vê o cenário todo. É um desperto, é aquele que está acordado, que não está iludido pelo condicionamento, pelo medo, pelo anseio, pelo desejo de receber algo em troca, mas está livre disso, só faz a ação. A ação é não ação. É uma ideia que não se torna desejo. Aquele para quem todos os empreendimentos são livres de volição e desejo, cujas ações são queimadas pelo fogo do conhecimento, este, os sábios o chamam de sábio. Os pânditas, Buddha. Os pânditas chamam esse de Buddha. Buddhi, lembra? Está agindo só sobre um intelecto elevado, está lá na ponta da pirâmide. Aquele que é livre de expectativas, que conhece que é livre de expectativas, que tem a mente e os órgãos de percepção sob o seu controle, que ele não é levado pela mente, que a mente não toma a pessoa. Não tem expectativas. Isso é kshanti. Lembra? Kshanti é esse acomodar para manter o contentamento. Está contente. Tudo é como é. Olha para a tristeza e diz, isso também passa. Olha para a felicidade e diz, isso também passa. Ou como diria Maria, está tudo bem. Kshanti, esse acomodar. Está perfeitamente acomodado. Tem a mente e os desejos, tem a mente e os órgãos de percepção sobre o seu comando. Então, o olho vê, mas não brilha. Entende? O olho não brilha pela beleza efêmera, mas por aquilo que está atrás, cujas possessões foram todas abandonadas. Então, nada é meu. Não segura nada. Nada é meu. Tudo está sobre o véu de Maya. Eu não seguro nada. Nada. Você não segura nada. Fazendo a ação somente para a manutenção do corpo. Não alcança resultado indesejado. Você faz o que tem que fazer. Levanta, acorda, come o que é certo, faz a sua atividade física. Mas a gente faz atividade física por quê? Quantas vezes a gente caminha porque é saudável? Quantas vezes você vai para a prática porque é o que tem que fazer? O corpo precisa estar alongado e forte. Não pensa, mas eu acho que a minha barriga vai ficar melhor. Eu acho que o meu bracinho vai ficar tonificado. Eu acho que eu não vou ter dor. Não faz porque tem que fazer porque é o certo, mas porque vai ganhar uma coisa em troca, vai ter uma expectativa de receber algo em troca. Ou tem expectativa de, eu vou para a prática hoje, eu vou relaxar, eu vou alongar, vai ser tão bom, eu vou descansar, daí chega lá, é a prática TPM aquela Maria, que a pessoa tá num calorão ali, num suador, num vermelhão escabelado ali, e vamos lá e respira e tira. E por que a prática muitas vezes é assim? Vocês já pensaram? Vocês acham que é só porque eu tenho TPM? Não, é uma brincadeira isso.
Porque às vezes a prática tem que ser tão intensa que tire você da Matrix, que tire você da ilusão, daquilo que você estava preso lá. Tá tão na correria aqui que se eu não manter a atenção, eu perco o próximo asana, eu perco a próxima respiração, e quando vê, estão os outros de cabeça para baixo, eu tô aqui e nem troquei o pé ainda. Então, traz de volta, esse trazer de volta, esse quebrar a mente condicionada, tá presa numa outra coisa lá. Agora eu tenho que estar aqui, porque senão eu perco o start. Então, algumas pessoas se dão muito bem com a prática de Iyengar, que fica na postura. 12, 18 respirações ajustando. Para mim, não dá. Porque daí eu me enrijeço na postura, que nem uma estátua de mármore ali, e a minha mente se vai. É muito trabalhoso para mim manter, porque eu tenho muito vata. Eu conheço a minha constituição, eu sei que eu conheço. Então, a respeito desse conhecimento sobre si mesmo, você faz a escolha, que tipo de prática é melhor para mim. Ah, se eu tenho muito vata, então é melhor eu fazer uma prática que me aterre. É melhor. Mas se for uma prática que é necessário muita pausa, que vai me dar muito tempo, eu não vou aterrar. Vai ser tiro no pé. Eu vou só viajar na maionese durante a prática de yoga. Porque vai me dar espaço para mim a mente ir embora. Então eu preciso alguém falando no mesmo tom, muito paradinho na minha frente. Ih, já foi. Já estou pensando em outra coisa. Já estou tentando lembrar onde eu li alguma coisa referente daquilo que o cara falou. Então, a gente precisa se conhecer e, através desse se conhecer, fazer escolhas. Não apegado ao fruto da ação, mas sabendo aquilo que é melhor. E o que eu gostaria? O que todo mundo gostaria é uma prática de relaxamento e meditação. Vem me dizer que alguém ia achar muito bom fazer todas aquelas posturas, mas talvez isso não seja bom para mim. Ou se eu sou muito cafa e quero ficar muito recolhido, às vezes eu preciso expandir, trazer a força de irajas para fora. E daí é o que Krishna fala o resto do capítulo, de se conhecer e, através desse conhecimento sobre si mesmo, escolher aquilo que vai trazer você mais perto de sattva, do equilíbrio. Fazer a ação desapegada ao fruto da ação, mas através de um conhecimento verdadeiro do que você precisa. Me fui. Satisfeito com o que chega até ele por acaso, estando acima dos opostos, livre da inveja, permanecendo o mesmo no sucesso e na derrota, fazendo ação, ele não está aprisionado. Porque não tenho medo, e isso é tão básico. Se nós fizermos a ação, permanecendo o mesmo no sucesso e na derrota, a ação é muito melhor. Porque não tem aquela voz interna ali que diz, não vou conseguir. Tem um amigo meu que corre, que faz maratona. E ele disse que o mais legal para ele não é os 42 quilômetros. É quando ele ouve, hoje não vai dar, hoje está muito quente, ele dizer, não, vou correr mais um pouquinho. É esse vencer a si mesmo. Então, quando você vai fazer alguma coisa e você tem medo, a mente está partida, 50% está no medo. Aquele que tem medo de se entregar, não ama 100%. Aquele que tem medo de cair, não tira o pé do chão. A gente já fez inverso, todo mundo aqui já fez invertida, né? E a gente sabe o quanto a invertida é desafiadora, porque você tem que vencer o medo e se lançar pro ar. E daí tem uns truquezinhos que a Maria já conhece, o Léo também, o Emílio ainda não, que fazem com que
você não permaneça ouvindo a sua mente. Aliás, será que eu vou cair, vou quebrar o pescoço, não sei o quê. Tira. A prática tira você daquele diálogo mental ali e você só faz a ação. E quando vê, meu Deus, tô aqui, tô no ar. Daí a pessoa toma um suador. E daí desce da postura, ai, consegui num suador. Porque não pensou no medo. Enquanto você pensa no medo, o pé tá fincado no chão. Quando para de pensar no medo, o corpo entra na postura com suavidade. Suavidade. Né? A ação daquele que é livre de apego é liberado, cuja mente está firme no conhecimento. Age com atitude de yajna, age na compreensão do que deve ser feito, não para obter um resultado, e dissolve-se totalmente. Então, age na compreensão daquilo que tem que ser feito. Se está com medo, se a mente está partida, se está... Eu estou fazendo uma ação aqui, eu estou fazendo um omelete aqui, pensando em comer a sobremesa que é doce de maçã. Estou pensando lá no doce de maçã, opa, esqueci de botar sal, meu omelete ficou horroroso. Então, toda vez que a gente faz algo e a mente está partida, dá ruim. E agora, pena que nem todos vocês têm a Gita, né? No verso 24. Brahma Parnam, Brahma Havim, Brahma Agnau, Brahma Hutam, Brahma Ivatena Gaitavyam, Brahma Karma Sanadina. Esse é um mantra que nós usamos para consagrar o alimento. Você vê alguém que já pratica há algum tempo, que já conhece, ou que já está dentro da tradição, para aquele 3 segundinhos perante o prato, a pessoa está fazendo mentalmente, ou se tiver no meio próprio, esse mantra. Esse é o mantra que usamos para abençoar, né, o alimento. Porque tudo é Brahma, tudo. A comida que você faz é Brahma, a água é Brahma, a água que hidratou a alface, a terra que nutriu, tudo é Brahma. Então, toda oblação, toda ação é Brahma. Então, o verso 24 do capítulo 4 é o mantra que se faz antes das refeições. Por isso que eu pronuncio ele tão rapidinho, conheço ele tão bem, porque ele já é um mantra. Vamos lá? Então, inspira. Brahma. Vocês aí. Repete. Brahma Parnam. Brahma Havim. Brahmagnau. Brahmanahutam. Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma. Relaxa a testa, né? Brahma Karma Sama. Brahma Karma Samadhina. Então, o instrumento de oferecimento é Brahma. A oferenda é Brahma, oferecida por Brahma no fogo, que também é Brahma. Brahma é verdadeiramente o que deve ser alcançado por aquele que vê Brahma na ação. Então, alguns yogis, karma yogis, fazem rituais somente para as deidades. Outros renunciantes oferecem a si mesmo através de si mesmo no fogo, que é o conhecimento de Brahma. Outros oferecem os órgãos de percepção, como o ouvido, ao fogo da disciplina. Outros oferecem objetos, como o som, no fogo dos órgãos de percepção. Então, aqui, que são Vaishanyam, Sabadhi,
Indriagnusu, Juvati, são estilos de yoga. Ó, outros oferecem os órgãos de percepção, como o ouvido, mantra, yoga. Foi o que a gente acabou de fazer. Mantra. Ouvido oferece o órgão de percepção. A minha constituição me diz o que me toca é o som. O que mais me toca é o som. Então, mantra. Om Shanti Shanti. Fico repetindo. Mantra. Outros oferecem puja, o ritual, a ação, que tem uma constituição, que entendem melhor, que conseguem sentir o conhecimento através da puja. Outros, através da prática de asanas, de pranayama. Outros, através da entrega da mente, meditação. Entende? Aqui Krishna dá vários caminhos, mas todos levam a ele. E aqui ele vai. Outros também oferecimento de sua riqueza, austeridade, fazem práticas de yoga e dedicados como devotos intensos buscam o conhecimento através dos estudos. Outros só estudam Vedanta. Então, há vários caminhos. Yoga é um estado. Lembre, yoga é um estado, não é as 8 angas. Os 8 angas são 8 etapas que a gente faz: meditação, Brahma, meditação, mantra, pranayama, asana, dharana, dhyana, pratyahara. São etapas para chegar a um estado chamado yoga. Então, aqueles que se alimentam do néctar que sobra dos oferecimentos vão, em termos de conhecimento, ao eterno Brahma. Esse mundo não há para aqueles que não fazem oferecimento. Esse mundo de autoconhecimento, esse mundo de se elevar, não é para aqueles que não fazem oferecimento. Não é para egoístas. O egoísta, ele não quer crescer, ele só quer ter resposta, ele quer receber. E o que dizer de outro mundo, ó Kuru Satmatma Arjuna? Aquele que faz a ação, que cresce, que se desenvolve, que alcança o seu potencial maior como humano. Ele não está pensando só em si, porque ele é exemplo, como diz Krishna anteriormente na Gita, porque ele é um líder, porque ele serve como modelo, como Arjuna, que é o nosso herói, o nosso mito. O mito é isso, é alguém que serve como modelo. Eu não sei o que fazer agora, o que eu vou fazer? Me reporto, né? Eu visto esse personagem de Arjuna e busco o que é a ação correta agora. Então, dessa maneira, vários oferecimentos são elaboradamente falados pela boca dos Vedas. Saiba que todos eles nascem da ação. Entendendo dessa maneira, você será liberado. Deu a nossa 1 hora, galera. Passou rápido hoje, né? E novamente, eu não consegui terminar o capítulo numa vez. Eu sempre me programo para fazer isso em uma vez, mas é tão gostoso o assunto que a gente fica ali apreciando, como comer uma boa sobremesa. Você não quer que termine logo, não se joga ali de colher de sopa. Por isso que a colher de sobremesa é pequena, gente, para comer e apreciar de pouco a pouco, né? Para poder amanhã botar esse conhecimento. Bom,